Bom dia, bênçãos! A paz do Senhor Jesus! Como vocês estão? Espero que estejam num dia abençoadíssimo pelo nosso Senhor, pelo nosso Rei Jesus. Desejo que seja mais um dia cheio da glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos aqui na nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical online. Espero que o Espírito Santo fale gloriosamente ao seu e ao meu coração. Como ele já falou na primeira aula, que foi uma aula maravilhosa que a Sandra nos trouxe, que Deus possa usá-la cada vez mais para a honra e a glória de Jesus. E eu estou aqui essa manhã para dizer que você é uma pessoa muito importante para o nosso Deus. Vamos fazer uma oração para darmos continuidade? Papai do céu, no santo nome de Jesus, meu Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, pela vida deste teu filho, dessa tua filha, Senhor, ao qual, Senhor, tu tem cuidado, tem zelado de uma maneira gloriosa e poderosa, Pai. Eu te agradeço pela vida, Senhor. Eu te agradeço pela família e nesse instante, Senhor, eu também te peço, Pai. Derrama, Senhor glorioso e poderoso, sobre a vida dela, sobre a vida do seu, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, Senhor. Renova grandemente, Senhor, esta manhã enchendo, Senhor, transbordando do teu glorioso Espírito Santo, Pai, para louvor do teu nome, Pai. Eu peço, Senhor, guarda, Pai. Cuida, zela com tanto carinho, com tanto amor, Senhor, livrando, Senhor, de todos os males para louvor do teu nome, Pai, e abençoando, Senhor, a vida, o celeiro deste meu irmão e desta minha irmã, Pai. Eu também te peço, Senhor, que essa pessoa maravilhosa do glorioso e poderoso Espírito Santo, Pai, que possa abençoar grandemente a vida, Senhor, nos dando este discernimento, Pai, nos tratando, nos guiando para louvor e glória do teu nome, Papai querido e amado, no santo e eterno nome de Jesus, Senhor. Amém. Glorioso e poderoso Espírito Santo, guie-nos, Senhor. Por favor, venha em cada coração, em cada mente e nos abençoe com a sua presença e com a sua palavra para a honra e a glória do nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Bênçãos. Como a Sandra já iniciou falando do Espírito Santo, quero continuar falando, conversando sobre essa pessoa maravilhosa, irmãos, que é o precioso e glorioso Espírito Santo. Temos muitas vezes, muitos símbolos, muitos exemplos do Espírito Santo ali, figuras simbolizando fogo, água e muitos outros, irmãos. E às vezes por causa disso, algumas confusões, algumas diferenças de pensamento que às vezes traz confusão à mente da pessoa. E isso distancia de todo o propósito do nosso Deus e às vezes a pessoa não consegue entender tudo isso. Eu quero começar iniciando agora a nossa aula lá no texto de João, capítulo 14, versículo 26, que nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Essa é a frase do nosso Senhor Jesus dizendo a respeito do glorioso e poderoso Espírito Santo. Mas, irmãos, por causa alguns que pensam que ele é uma força ativa e dizem coisas diferentes, mas o glorioso e poderoso Espírito Santo é uma pessoa. E para ser uma pessoa, precisa-se ter algumas características.
Quais seriam essas características? Para ser uma pessoa, precisa ter intelecto, sentimento e vontade. Mas como vamos saber, como conseguimos identificar isso? O que é intelecto? Segundo o dicionário, intelecto significa faculdade de entender, entendimento ou inteligência, capacidade de compreender, entender, conceber. Os gregos valorizavam a estética, o físico e o intelecto, capacidade de raciocinar e formular ideias. Raciocinar é tirar conclusões, é pensar. Glória a Deus. A palavra que nós acabamos de ler, ela vem nos dizer, mas aquele Consolador, o próprio Senhor Jesus nos dizendo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. A palavra, irmãos, ensinar, ela tem no grego didasco, que significa, pegando lá no dicionário Strong, está nos ensinando. Ensinar, conversar com os outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, ser um professor, desempenhar o ofício de professor, conduzir-se como um professor, ensinar alguém, dar instrução, instilar doutrina em alguém, algo ensinado ou prescrito, explicar ou expor algo, ensinar algo a alguém. Meu Deus! Então, só com essa tradução, só com esse significado, de acordo com o versículo que nós lemos, nós já conseguimos entender que o glorioso e poderoso Espírito Santo, ele pensa, ele analisa, ele vê, ele organiza, ele nos dá direção sobre as nossas vidas. Ele consegue raciocinar, organizar, projetar e conduzir esse glorioso e poderoso Espírito Santo que deseja ensinar a minha e a sua vida. Ele deseja nos ensinar o melhor caminho para podermos trilhar a nossa carreira, a nossa vida cristã. Ele deseja nos abençoar de uma maneira sobrenatural. Ele deseja nos mostrar qual o melhor caminho. Então nós já sabemos que ele tem essa linha de raciocínio. Nós já sabemos que ele ensina. Mas vamos ver, para ser uma pessoa precisa de ter também sentimento. O que é sentimento? Sentimento, segundo Aurélio, segundo o dicionário, nos diz ato ou efeito de sentir, capacidade ou aptidão para sentir, disposição para ser facilmente com o ouvido ou comovido ou impressionado, sensibilidade, faculdade de conhecer, apreciar, perceber, noção, senso, atitude moral ou mental que se caracteriza pelo estado afetivo, ligação afetiva e amorosa em relação a alguém ou algo, afeição, afeto, amor, percepção intuitiva, conhecimento imediato, intuição, pressentimento, suspeita, demonstração viva, animada, emoção, entusiasmo, estado afetivo de desprazer, mágoa, pesar, tristeza. Aí no finzinho está nos dando algumas conotações de alguns tipos de sentimentos, Mas o que a palavra nos ensina a respeito do Espírito Santo? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30 nos diz: e não
entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Oh, glória a Deus! A palavra vem nos dizer, vem nos ensinar que o Espírito Santo tem sentimento. Que as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos comportamentos podem sim trazer ao Espírito Santo uma situação dele se sentir entristecido. Olha, irmãos, como é forte a palavra e como é forte nós aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. O termo em si, entristeçais, ele significa no grego lupel, tornar triste, afetar com tristeza, causar aflição, magoar, afligir, ofender, tornar alguém preocupado, fazê-lo receoso. Meu Deus! Irmãos, como a palavra de Deus é gloriosa, falando de sentimento, imagina que o glorioso e poderoso Espírito Santo, a própria palavra, vem nos ensinar que ele chega a ter ciúmes de nós. Isso demonstrando que ele tem sentimento. Ele tem um sentimento maravilhoso pela sua e pela minha vida. Ele gosta de nós de uma maneira sobrenatural. Ele tem projetos gloriosos para nós, ao qual o Pai já o entregou e ao qual ele está dando seguimento. Mas, irmãos, depende de nós. Depende de nós nos posicionarmos para recebermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. O que o Senhor está nos ensinando, o que o Senhor está nos tratando. Irmãos, muitas vezes escutamos alguém dizer que aquela pessoa está no deserto, está em um momento de dificuldade. Irmãos, quando Deus nos leva ao deserto, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guiar, Ele vai nos abençoar. Independente do que aconteça, nós temos a passagem, a Bíblia nos ensinando, nos mostrando a respeito disso, que o povo foi para o deserto e passou 40 anos no deserto, e nesses 40 anos não tiveram falta de nada. Quiseram o que comer, o Senhor trazia codornizes, fazia água minar da rocha, coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia, e as suas vestes não envelheceram. Mas, irmãos, quando estamos fora da direção do que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos ver o testemunho do profeta Jonas, que o Senhor entrega a ele, diz para ele ir até Nínive, e ele decide fazer ao contrário. Ele decide descer, vai a Jope, entra num barco, sobe no barco, o barco entra, passa por dificuldades. Naquelas dificuldades está todo mundo buscando a sua entidade, buscando a pessoa que eles acreditavam, como se fosse não um Deus como nosso Deus, mas um Deus que eles acreditavam. A ponto de o comandante sair rodando pelo barco, ao ele tá passando aquele tempo, se encontra com ele e fala: mas e aí? Você não vai buscar? Eu falo: não, essa situação que está acontecendo é por minha causa. Ele escolheu ir por um caminho diferente, veio dificuldades, veio situação, quase o barco se afunda, e naquela situação ele diz que é por causa dele. Jogam sorte, ao jogar sorte aquela pessoa é jogada para fora do barco, e a Bíblia nos ensina que naquele instante que ele é jogado para fora do barco, houve bonança, porém ele foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias em jejum e oração. O grande peixe o vomita
o joga para fora, ele volta próximo daquela região de Jope, volta para onde ele estava, para depois ir para Nínive, que fica do outro lado. Isso ensina para a minha vida e para a sua vida que quando Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, depende de nós nos posicionarmos, depende de nós buscarmos, depende de nós fazermos o que o Senhor deseja, porque fazendo o que o Senhor deseja, Ele vai estar conosco e vai estar nos abençoando e não estaremos entristecendo o glorioso e poderoso Espírito Santo. Aleluias. Irmãos, o que é vontade? Segundo o dicionário, vontade, faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior, que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza, capacidade de escolher, de decidir entre alternativas possíveis. Glória a Deus. E o que a Santa Palavra vem nos ensinar. E servindo eles, lá em Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me ou separar-me, vai depender da tradução, a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aleluia. Segundo o dicionário Strong, em grego seria aforizode, separar de outros pelo estabelecimento de limites ou uso de critérios, limitar, separar, separar no mau sentido, excluir por causa de má reputação, no bom sentido, apontar, separar para algum propósito. Aleluias. Olha, irmãos, como o Espírito Santo tem vontade. A palavra vem nos mostrar, ela vem nos direcionar que ele pediu para separar. Separa esse. A palavra também vem nos ensinar, lá em Atos capítulo 9, que Saulo estava aí na Damasco com carta para perseguir ali os cristãos, né? E ao ele estar ali no caminho, ele viu uma forte luz. E com essa forte luz, Jesus disse a ele: Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor, que persigo? Ele fala: eu sou Jesus Cristo. Duro é recalcitar contra isso. Aí ele não sabe o que acontece, naquele instante fica cego. E Jesus diz para ele: entra na cidade, que lá hei de saber tudo que lhe convém. E a palavra diz que o Senhor aparece, o Espírito Santo vem falar com o servo Ananias e diz: Ananias, ele: sim, Senhor. Ele fala: ó, levanta-te, vai lá até a rua direita, na casa de Judas, de um homem chamado Judas, que lá tem um homem de Tarso chamado Saulo. Tu orarás por ele. Ele fala: mas Senhor, esse persegue os seus. Aí o Senhor diz: este porém é um vaso muito precioso para mim. Vai lá e ore por ele, para que ele se restabeleça e seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluias! A palavra vem nos dizer que Ananias, depois do Senhor o corrigir, ele vai até lá, se encontra com Saulo, ora, ao ele orar, as escamas caem, e logo em seguida ele é cheio do Espírito Santo e sai a ministrar a palavra do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, com tudo isso? Eu quero dizer que o glorioso e poderoso Espírito Santo, ele está sempre a nos direcionar, como ele direcionou a vida de
de Ananias para ir ali orar por Saulo, ao qual se tornou Paulo, um homem muito precioso para a obra de Deus, ao qual nos trouxe grandes ensinamentos para o dia de hoje. Imagino eu naquela época, irmãos, imagina como é bom e termos uma íntima comunhão com o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa gloriosa, irmãos. Ele anseia, irmãos, por estar a falar comigo, estar a falar com você. A palavra vem nos dizer, lá em João 14:26, já lemos que ele ensina. Em Gênesis 4:6, ele clama. Em Gálatas 5:18 ele dirige, em João 16:8 ele convence, em Atos 13:2 ele chama, em João 14:16 ele advoga, em Gênesis 6:3 ele contende, em Gálatas 4:6 ele fala, em João 3:6 ele regenera, em Romanos 8:26 ele intercede. Em João 15:28 ele testifica. Em Atos 15:28 ele julga. Em Atos 16, 6 e 7 ele impede. E em Apocalipse 22:17 ele convida. Olha, irmãos, tudo que a palavra vem estar dizendo, nos mostrando sobre essa pessoa maravilhosa. Ele deseja ter momentos, uma vida diária de comunhão conosco, nos direcionando em tudo, irmãos. Vou contar um breve testemunho agora. Estava eu um dia realizando um serviço em uma residência de alto padrão. Estou ali fazendo o serviço. Quando concluí a minha parte, começou a faltar sinal de internet. E o que veio na minha cabeça, como um profissional, sair procurando defeito. Até que chegou um instante, irmãos, que eu já não achava mais nada, já tinha passado tantas coisas pela cabeça e eu não tinha mexido com nada referente àquilo. Aí eu orei e falei: Senhor, me mostra o que é, por favor. Ó, o Espírito Santo querendo nos ensinar. Me dê a direção, Senhor. Naquele instante eu orei, ia fazer uma atitude de pegar alguns equipamentos para testar, decidi não fazer mais nada e sair. Quando eu saí, quando eu estava de frente para a escada que ia subir, a funcionária da dona disse: a internet voltou. Aleluias! Ao subir as escadas eu me encontrei com aquela serva do Senhor e ela disse: o que aconteceu? Eu falei: quando eu cheguei lá embaixo eu orei e o Espírito Santo me deu a direção de voltar para cima. Ela falou para mim: quando você passou, ele me disse para dizer para você orar. Irmãos, muitas vezes ele quer nos trazer para a oração, para termos uma comunhão com ele e termos uma vida mais sadia, uma vida melhor, uma vida cheia da presença gloriosa do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo deseja ansiosamente pela sua vida e pela minha vida. Ele deseja momentos preciosos. Ele deseja uma nova história. Um certo escritor cristão, ele deixou escrito que se por virtude ele fosse Satanás, o que ele faria? Ele simplesmente tiraria o convívio com o Espírito Santo. Por que, irmãos? Ele retiraria o convívio com o Espírito Santo, essa submissão, porque quando estamos submissos ao Espírito Santo, porque o próprio Senhor Jesus disse, como a Sandra já falou, que cabia ao Senhor Jesus ir para que ele pudesse vir, e a palavra diz que o nosso tempo seria melhor do que a época
com Jesus. Por que ela nos ensina isso? Porque na época que Jesus estava na terra, para você ter os conselhos dele, ter a direção dele, você tinha que ir até onde Jesus estava. Mas agora, no dia de hoje, nesse momento que você está assistindo a este vídeo, a esta videoaula, nós podemos orar e o Espírito Santo nos dá a direção do que fazer. Não precisamos nos locomover longas distâncias para que isso venha aos nossos corações. Nós precisamos sim, nós necessitamos de uma íntima comunhão com o glorioso e poderoso Espírito Santo, com essa pessoa que nós vimos que para ser uma pessoa precisa ter intelecto, sentimento e vontade, e ele tem, ele fala, ele ensina, ele intercede, ele geme com gemidos inexprimíveis pela sua e pela minha vida. Ele nos ensina como orar, ele nos ensina como falar, ele nos ensina como trabalhar, irmãos. Se nós tomarmos posição na nossa vida, de a todo instante estarmos conversando com ele, estarmos buscando a face dele, o discernimento, eu tenho absoluta certeza que ele nos dará a direção. Eu tenho absoluta certeza que ele transforma por completo as nossas vidas, as nossas histórias, irmãos. Não porque nós merecemos, e sim porque ele é Deus. Ele faz parte da nossa divindade. Ele é muito especial, irmãos. E isso depende, irmãos, de mim e de você. A cada dia. Mas, irmão, você pode me dizer, eu não sei como orar. Peça a ele. Espírito Santo, por favor, me ensine. Eu quero passar um dia contigo. Me dê direção. Mas, irmão, você pode me dizer, eu não sei como escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Irmãos, poucas vezes vamos sentir, escutar a voz de Deus tão forte como assim escutou Saulo. Mas como vamos aprender a entender a vontade de Deus? O desejo de Deus? A partir do momento que nós temos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A palavra nos ensina que nós temos o mesmo Espírito com Ele. Qual que é esse mesmo Espírito? É o Espírito Santo. E a palavra vem nos ensinar que Ele vem nos dizer no homem interior. Está querendo dizer o quê? Que o Espírito Santo fala com o nosso Espírito. E como sabemos o que Ele tem nos falado? Às vezes vamos tomar uma decisão e sentimos o nosso coração apertado. Nos sentimos angustiados. Irmãos, é o Espírito Santo, quando nós estamos buscando a Deus, nos dizendo, filho, filha, não faça isso. Às vezes estamos em uma roda, conversando, e aquela conversa está tão legal, aí começa a se ter piadas e assuntos difíceis, irmãos. Aquelas piadas que eram sadias já começam a virar piadas profanas. E quando saímos daquela roda, sentimos uma tristeza. É o Espírito Santo nos dizendo, filho, filha, eu não quero você envolvido com essa situação. Às vezes, irmãos, por algo que estamos a fazer, nos falta paz. É o Espírito Santo nos dizendo, filho, filha, não faça isso. Ele é tão simples, irmãos. Às vezes é algo tão maravilhoso. Um dia eu estava a ministrar uma palavra, cheguei num dia muito difícil de serviço para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu escolhi o tema da mensagem. Aí quando eu cheguei na igreja, ajoelhei, o Espírito Santo falou para mim, você vai pregar sobre o amor. Senhor, sobre o amor não. Hoje não dá, estava um dia difícil para mim. Orei a segunda vez, ele sobre o amor. Antes de ministrar a palavra, pedi para uma pessoa orar pela minha vida. Na hora que ela estava orando, ele só falou o amor. Esqueci de tudo aquilo que eu tinha separado.
Fui lá para 1 Coríntios capítulo 13. Li o texto falando sobre o amor. Ministrei sobre o amor. Ao concluir a mensagem, postei meus joelhos no chão. Fui orar. Naquele instante que estava orando, o Espírito Santo disse para mim: só queria saber se você ia me obedecer. Às vezes Ele quer direcionar a nossa vida de uma maneira tão sobrenatural, de uma maneira tão gloriosa e tão poderosa, mas para isso às vezes precisa de renúncias nossas. Nós deixamos um pouco as nossas vontades e desejos de lado e nos submetemos mais ao Espírito Santo. Tem o testemunho do pastor Alderi, que foi para a China ministrar, e eu escutando a mensagem, ele dizendo, disse que chegou lá, e lá é um local difícil para o evangelho, por causa que tem poucas bíblias, tudo. Ao ele chegar lá no vilarejo, ele conversou com o rapaz, eles se juntaram naquele instante, oraram, acabaram de orar. Naquele dia ia ter o culto, ele chegou cedo, à noite ia ter o culto. Aí na hora do culto, o pastor Alderi conversando com eles, ele falou, mas hoje é dia de culto? Ele falou, não. Ele falou, mas você não vai avisar ninguém? Ele falou, já estão avisados. Chegou no culto à noite, a igreja lotada, irmãos. Ele chegou na China 2 dias antes do que era para chegar. Aí quando ele falou com aquela pessoa que o guiou, ele falou, você conhece muito da palavra. Mas se você soubesse, quem avisou a todos eles foi o glorioso e poderoso Espírito Santo, irmãos. Naquele momento de oração, aquela pessoa pediu para ele trazer o povo, e o povo veio, irmãos. É da mesma maneira com a minha e com a sua vida. Quando nós confiamos completamente no Espírito Santo, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos mover por locais maravilhosos. A palavra vem nos dizer em Ezequiel 47 que mandava-se andar 1000 côvados, água pelo tornozelo, mais 1000 pela canela, mais 1000 pelo joelho, mais 1000 pelo dorso, até que chegou o momento ao qual a água submergia, ao qual a pessoa não tinha mais comando do que fazia. A minha e a sua vida precisa estar dessa maneira, tão submissos, tão buscando o Espírito Santo, a ponto de sermos enviados, sermos guiados, sermos levados ao que o Espírito Santo deseja. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor pôs ao meu coração. Espero que a sua vida esteja grandemente abençoada. Vamos fazer mais uma oração para encerrarmos. Glorioso e poderoso Espírito Santo, eu te agradeço pela sua presença, eu te agradeço pelo seu trabalhar, eu te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe para escutar esta sua mensagem. Mas nesse instante, Espírito Santo, eu te peço, me guie nesta oração ao Pai, pedindo, Espírito Santo, Papai querido e amado, eu te agradeço por cada um que foi abençoado pela mensagem do Espírito Santo, Senhor, e te peço, Pai, que cada um possa cada dia mais buscar essa pessoa maravilhosa e ter discernimento, ter direção sobre a sua vida e serem grandemente abençoados, grandemente guiados para louvor do teu nome, Senhor. Eu te peço, Pai, abençoe grandemente a vida deste meu irmão e desta minha irmã, derrama sobre a vida deles toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome, Papai querido e amado, no santo eterno nome de Jesus. Amém. Um domingo, uma semana, um mês, um ano abençoado para cada um de vocês.